Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa. Lembrando sempre nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada. Antes de mandar abraço, eu já vou voltar no assunto da NASCAR que você ouviu no bloco anterior. E, bom, o negócio é o seguinte, ouvintes, vou tentar resumir porque o assunto vai render muito. A gente pode, aliás, tentar intimar Carlos e Eric a cada um aparecer na fanpage do Bandeirada e botar um videozinho simples com o que eles acham mesmo. Não que eles vão mentir aqui, tá? Mas aqui eles vão ter que ser breves. E eu vou fazer a mesma coisa também. Eu tenho já uma opinião de longos anos, quem me ouve sabe, eu acho que duas provas, Austin e Elkhart Lake, já deviam fazer parte da Cup, e não descartaria a prova no Miller Park, que eu acho um circuito sensacional, acho que teria tudo a ver com a NASCAR. Vou até conferir que pista é essa. Oi? Vou até conferir que pista é essa. Sim, foi uma pista que sediou por muitos anos, Eric. Só para você ter como referência, o Mundial de Superbikes. Fica em Utah, o Miller Park. Acho um circuito sensacional. O que acontece, queridos ouvintes? Bom, Daytona, uma das provas de Daytona, encerra a fase regular. Darlington vai abrir uma das fases regulares. Bristol e Martinsville vão fechar fases do Chase. Indianápolis pula para 4 de julho. Pocono passa a ser rodada dupla. Vai ter prova no sábado e no domingo, no mesmo fim de semana. Com propósito de não sei, né? Mas vamos lá. A propósito, também não sei. Podia fazer isso com Bristol e Martinsville, minha opinião. Bom, Phoenix vai começar a fechar o campeonato. Homestead passa para a 6ª corrida do ano. E Phoenix passa a ser a decisão do campeonato. Eu avisei a vocês que a reação ia ser tipo essa. Misericórdia que pariu. As pessoas me ouvem? Não, as pessoas não me ouvem. Eu falo isso e depois eu falo: ai, o Eric é muito chato, o Eric é isso. Eu tô falando! O Eric tá indignado. Eu particularmente não gostei de duas coisas. De Phoenix encerrando, óbvio, o circuito de Phoenix. Não, Phoenix, pelo amor de Deus, essa pista é um cocô. Terrível. E Daytona fechando fase regular. A gente teve uma experiência péssima com Talladega fechando, porque os pilotos não se arriscavam. E a prova foi uma das mais monótonas da história do Super Speedway. Tanto que eles inverteram com Kansas há alguns anos. Corre-se o risco da gente ter o mesmo problema com Daytona para esse ano. Carlos Martins, sua opinião, porque você tá só quietinho, pronto pra fazer o bonequinho de voodoo meu e do Eric, porque a gente detestou certas mudanças. Bonequinho de voodoo não. Mas assim, tece-se sua opinião, por favor. Eu vou ser o advogado do diabo e discordar de vocês. Pocono no mesmo final de semana. Gente, pra que 2 vezes na temporada regular em datas diferentes Pocono? Eu também concordo, eu acho que todas essas provas... Eu também concordo, isso é uma coisa que eu concordo, falei com o Eric até em off. Esse motivo que colocaram no mesmo final de semana, só que assim, cara, por esse lado, ok, mas por outro, imagina, tipo, na primeira prova acontece uma panca e o carro fica detonado, como é que vai dar tempo de arrumar pro dia seguinte? Isso porque é uma pista realmente onde pode ter uma panca forte. Por isso que eu faria isso com Martinsville e Bristol, porque são pistas onde é muito difícil um carro ficar destruído. Não, e outra coisa, assim, eu falei, assim, o Rodrigo... E só pra completar, Eric, sou contra 2 provas. Pra mim só devia ser Daytona, Talladega e Charlotte. Só. O resto tudo uma corrida só. E eu ainda marcaria Bristol por causa da corrida noturna. Aí o Rodrigo até falou: não, faz a corrida noturna e no mesmo final de semana, tipo, no sábado e no domingo. Mas assim, não sei, mas vai entender, né? Ideias. Agora vamos lá. Continue. Eu achei legal, por exemplo, Bristol fechando uma fase de playoff. Charlotte no caso, no Roval fechando a segunda. Isso já tava mesmo. Martinsville fechando última fase, cara. Tretas, hein?
Não, eu tô vendo carnificina ali. Não, mas eu acho que, assim, tô chutando que foi pra esse motivo que eles fizeram. Martinsville, geralmente a corrida de outono de Martinsville é dedo e gritaria. Sim, pancadaria, carnificina e acerto de contas. Não é a corrida primavera, é a corrida do outono, a corrida do final do ano. A corrida Sim. Porque quase sempre acerto de contas. Acerto de conta. Ali acerto de contas, mas a NASCAR. Né? Acerto de contas, mas a NASCAR vai começar, já declararam que eles vão começar a ficar muito de olho. Piloto que fizer de propósito vai tomar punição pesadíssima. A ver. Agora uma coisa, Indianápolis em 4 de julho. Tá, ok, Indianápolis já é considerada por causa do Memorial Day, que é a data das 500 milhas. Mas olha só, 4 de julho esse ano, em 2020, tá? No caso, geralmente a gente está se baseando no calendário, tá? Como ele costuma ser. Quer dizer, 4 de... Eles vai ficar por essa data, praticamente, né? Tipo assim, primeiro domingo de julho, entendeu? Sim. Sim, a prova do feriado da independência. Mas olha só. Mas quando o feriado cair na terça-feira não vai ter corrida, claro, né? Vai ser no domingo. Não, olha só, então, o que eu tava falando. Ano que vem, 4 de julho é um sábado, então eles já jogaram. Eles vão jogar pro sábado. Mas vai ser na primeira... Vai ser assim, a ideia é que seja na primeira semana de junho. Sempre na primeira semana de julho. Que é o feriado norte-americano, da independência. A gente não pode criticar esta mudança particularmente, porque Indianápolis não é uma das pistas tradicionais da NASCAR. Ela é muito bacana, ela é um templo, todo mundo gosta de correr, mas não é uma das pistas mais importantes da NASCAR. Sair da NASCAR não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Também... Agora, a abertura de playoff em Darlington ficou legal, hein? Darlington é uma pista interessante, bem interessante. Sempre rende boas provas. Eu trocaria Darlington com... Mas encerramento de fase regular em Daytona, a gente está perto de assistir um sonífero. Ou não. Dependendo da circunstância, vai ser interessante. Acho que todo mundo vai correr com medo de bater aquela coisa. Não, preciso completar, fazer o feijão com arroz, e a gente vai assistir um sonífero. Mas se você estiver precisando fazer pontos para poder completar, para poder entrar no chase. A gente já assistiu isso em Talladega várias vezes, eu tenho receio. Tomara que não. Mas vai que de repente eles ponham a parte mista de Daytona. Aí fica um negócio mais interessante. Né? A ideia era essa, aproveitar os circuitos mistos dos ovais para colocar provas, ia ser interessante. Bom, Carlos e Eric, vocês estão intimados a gravar um vídeo de repente curto e colocar no Facebook, porque a gente tem que mudar de assunto, a gente tem que falar e vai render assunto agora, porque chegou a hora da gente falar da Fórmula Indy. Vamos lá. Fórmula Indy. Grande Prêmio de Austin. Rodrigo, a pista de Austin é chata. A Indy provou que não. Provou que o problema está na Fórmula 1, não no circuito. Vitória espetacular. Por que espetacular? Caiu no colo. Não, ele estava no momento certo, na hora certa. Colton Herta venceu a corrida. Sim, queridos ouvintes, vivemos para ver a Harding vencer uma prova. Se ele se torna o piloto mais jovem da categoria a vencer uma corrida, 18 anos e 11 meses. O filho do Brian Herta venceu. Eu queria ver isso também. O Herta também venceu corrida, assim como... Não, e você quer... Olha as coincidências da vida, Eric. O mais jovem vencedor até então tinha sido o Graham Rahal. No mesmo ano da unificação da Indy com a Champ Car, ele venceu em São Petersburgo 2008. O Graham Rahal, filho do Bob Rahal, óbvio, que tinha o Brian Herta como seu piloto. O Bob Rahal, a equipe Rahal, tinha o Brian Herta como piloto na última vitória do Brian Herta. E agora o Brian Herta assiste o seu filho se tornar o mais jovem vencedor. Vou começar com você, Eric. E aí? A história está sendo escrita na Indy e a gente pôde aplaudir isso com uma prova espetacular. Rodrigo, eu ainda ia querer puxar uma outra lista sobre quantos pilotos filhos de ex-vencedores já venceram também, né? A lista é grande, viu? Não, pois é, na Indy a lista é grande. Na Indy a lista é gigantesca, dadas as N gerações de Andretti, de Foyt, de
de Answer, do Haikyuu Pata e etc. A referência que deixou o Carlos arrepiado, que eu falei, né? Que eu não sei se vocês repararam. O Colton Herta venceu usando o número 88, que pra quem não reparou, pra quem tem um olho clínico pra ver tipo, formatos de números e fontes e tudo mais, é a mesma fonte que o Dale Jr. usou na Hendrick com o número 88. Vê se Sim, não é. mas a referência é essa mesma. O Colton Herta não escondeu de ninguém. O legal é isso, ele não escondeu. Dale. Oi? Pois é. O Colton é fã do Dale. Sim, ele não escondeu de ninguém que usou a mesma tipografia. É legal que o Dale não achou ruim. Não fez mimimi e deixou usar à vontade. Mas, gente, a Harding venceu corrida. Sim. Eu não consigo acreditar, é uma coisa dessa. A Harding até o ano passado com o Gabi Chaves amargava a última posição de grid. Foi entrar o Colton Herta no carro, o carro melhorou consideravelmente. A gente tá perto de um gênio, talvez menos um pouco, mas o Colton Herta já mostrou que é do ramo, né? Assim, enquanto isso, a Foyt... Não, vamos deixar as coisas ruins pra depois. Vamos continuar falando das cabeças. O mais curioso, Rodrigo, olha que legal. O melhor resultado da Harding até então tinha sido um 5º lugar com o próprio Gabi Chaves, inclusive, na etapa do Texas de 2017. Isso a Harding disputando apenas 3 corridas naquele ano. O melhor resultado da Harding disputando temporada completa foi o 9º lugar do... Olha a sacanagem. O 9º lugar do Patrício Ward, Sim, que entrou como... Foi na última prova do ano passado que ele entrou. Que entrou em Sonoma como o segundo carro da Harding, assim, por fora. Sim, ele entrou... Tirando isso... Ele entrou como prêmio. Ele e o Herta, aliás, correram ano passado na Harding. Ele e o Colton Herta. E aí, inclusive, e o carro principal, que também usava o número 88, né, com a mesma tipografia como sempre, o melhor resultado na temporada completa foi foram 2 13º que o Conor Dale conseguiu em Toronto e o Gabi Chaves em Portland. Terrível. Era a equipe de fim de grid. E aí você vê, queridos ouvintes, não adianta falar mal da Indy. Equipe de fim de grid tem todo o sucesso na categoria. A gente não tá vendo a Dale Coney competindo bem esse ano? Não, e o legal de tudo é que você vê que não tem, tirando a Foyt, claro, mas você não tem uma equipe que tá andando no fim do grid o tempo todo. Não tem. Até o Howard. O Howard entrou na prova da Carlin. Como a gente já tinha falado semana retrasada, o Patrício Howard fechou um contrato com a Carlin para as provas, para revezar o carro do Charlie Kimball. Então o segundo carro da Carlin vai ser revezado entre o Charlie Kimball e o Patrício Howard. E o Patrício Howard já começa metendo um 6º lugar. Esse mexicano vai dar trabalho. Olha que esse mexicano tiver um carro só pra ele vai dar trabalho. Aí toma. Olha, esse mexicano vai dar trabalho. Já dá trabalho no WeatherTech, né? Imagina na Indy. Belíssima prova do Joseph Newgarden, piloto no momento certo, na hora certa, né? Quando o Rosenqvist foi tocado, aliás, uma sacanagem que fizeram com o sueco, acabou batendo, vinha fazendo uma grande prova. Bandeira amarela, safety car na pista, e o Will Power foi pro box, teve problema no câmbio e acabou degringolando tudo. Os líderes não conseguiram parar a tempo porque o box estava fechado. O Herta assumiu a ponta e disparou. O que acontece? O Power foi o único a abandonar e saiu com uma atitude grotesca depois para a direção de prova. Grotesco. Aguardem o zero. Não. Quando o Power mostrou o dedo da Califórnia na prova de Milwaukee, que teve corrida no oval na chuva, que foi ridículo, eu dei toda a razão pra ele. Como é que é? Oi? Corrida no oval em chuva? Eles deram uma largada numa prova que tava começando a chover. Aí todo mundo rodou, inclusive o Power que disputava o título. Foi quando ele virou pra cabine e fez o dedão na Califórnia. Eu acho... Essa foi ridícula, não tem como defender o Power, não. Desculpa, Power. Nessa não dá pra te defender, não.
Belíssima prova do Rossi, que foi prejudicado com esse problema do box. Foi parar em 18º, ainda completou entre os 10 primeiros. O Rossi vem forte pro título, para disputar o título. Acho ele um nome fortíssimo. E aí, gente? Vocês colocam mais quem como destaque dessa corrida? Hunter Ray finalmente fazendo uma grande prova também. Gostei muito da prova do Hunter Ray. Newgarden tentando chegar bem tentando fazer a Penske chegar esse ano? Segundão, ele foi campeão, né? Então não dá pra menosprezar também. Agora, outro destaque, só que pro lado negativo. Alguém ouviu falar de Simon Pagenaud nessa prova? Nossa, terrível corrida do piloto da Penske. Ele andou o tempo todo no fim do grid. Ele, o Marcus Ericsson. Mas o Marcus Ericsson estava com muitos problemas, mas não exime de culpa. Só andou no fim do pelotão nessa corrida inteira. E ele saiu divertido. A Ganassi também não se acertou nessa prova. O Dixon não se acertou nessa prova, eu diria. Porque o Rosenville estava indo muito bem até ser tocado. Acho que foi pelo Marco Andretti que ele foi tocado. Ou o Marco Andretti ou o Hinchcliffe, agora eu não lembro. Eu sei que ele foi tocado na penúltima curva e acabou batendo. Marco Andretti fazendo hora extra, né? Não, ele fez uma boa prova, Eric. Ele fez a disputa de posição dele com o Howard foi o melhor momento da corrida, de uma prova espetacular. É porque o carro da Indy fazia 13 segundos a menos que a Fórmula 1. Dane-se, foi uma provaça. Assim, vamos lá, eu tava até verificando isso. A diferença, esse tempo o tempo de volta da Indy dá mais ou menos. Assim, ia ficar muito longe de 107%. Tava fazendo as contas, deu mais de 110%. Salvo muito engano, também foi essa diferença quando a Champ Car correu em Montreal. Que foi tipo, a única vez que carros de categorias diferentes competiram no mesmo ano na mesma pista, né? A última vez, isso foi 2002, 2003, se não me engano. 2003, né? Foi 2002. Não, a última. Deve ter sido 2003, eu não lembro direito. Eu sei que a kart correu em 2002. Sim, a kart correu em 2002. Não lembro se correu em 2002 ou 2003. Entendeu? É isso que eu tô falando. Aí acontece. Os carros eram mais lentos? Eram. É meio que provado isso agora, que os carros da Indy, não tem muito preparo pra andar em circuito misto. Eles não têm. O downforce deles é bem menor do que os carros da Fórmula 1. Não, pois é. Não, é que eu ia falar. Eles não, assim, o carro da Indy é feito pra oval. Quando vão botar em misto, sofrem. Beleza? Beleza, ponto. Agora, Rodrigo. Que corrida. Uma coisa que eu reparei, e olha que eu vi a corrida, na transmissão ao vivo crashando, mas tinha uma hora que dava uns pulos aqui, né? Obviamente depois, mas você não vê a corrida. Vi depois no VT. Na hora do momento da transmissão oficial, na hora que deu ao vivo, eu tava crashando. Tava, porque sim, olha só, amigo, domingo de tarde, depois do almoço, você quer o quê? Ronco. Manda. Pois é. E aí? Aí acontece. Uma coisa que eu reparei, na hora eu fiquei na dúvida, depois eu confirmei na transmissão, no VT, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi pilotos fazendo aquela última curva. A última não. Penúltima. A curva 19. A 19, a penúltima curva. A curva 19, fazendo aberto o suficiente, jogando lá pra área de escape. Graças aos chocógrafos que fazem tudo ali. Porque se fosse de verdade a pista, né? Tipo, com a pista de macho, com caixa de brita, eu entraria a ficar, né? Mas, assim, eu vi muito isso e tal, e muita gente... muita gente dando nos chamados Verstoppers, né? Que foram aquelas lombadinhas dentro da curva que botaram, saca? Sim. No ano seguinte, que foi chamado de Verstopper, porque o Verstappen foi passar ali por dentro. Aí vai passar por dentro, passa pelas lombadas pra ver se você não vai arrebentar o carro. Tirando, cara, é aquela parada, os caras da... Aí é o que eu falo, os caras da Indy arriscam, não é que arriscam mais, porque o regulamento... O regulamento permite... não tem tanta frescura e os carros são mais resistentes nesse ponto também. E aí, Carlos? Exatamente. Sim, eu não lembro qual dos pilotos, se foi o Howard ou o Marco Andretti, que foi empurrado pra fora e passou num Verstopper desse, o carro subiu. Eu vi
caiu com o eixo dianteiro seco no chão e vida que segue. Falei, e vida que segue, ele passou, foi o Andretti. Se fosse o Fórmula 1 da vida, foi na as duas disputa, quebrava ali. Foi na disputa com o Patricio Ward, inclusive, na disputa que eu citei, que eles ficaram umas 2, 3 curvas lado a lado, e o Ward meteu por dentro, passou o Andretti, jogou ele lá fora, o Andretti não se deu por vencido e foi buscar a posição. E não teve punição por causa disso, aprende Fórmula 1. Só isso, aprende Fórmula 1. Bom, o Carlos tocou no assunto, eu não queria falar antes, fala agora. Carlos e Eric, a AJ Foyt vai de mal a pior. Se tivesse rebaixamento na Indy. Terrível. Terrível. Tem que rir pra não chorar. Tem que rir pra não chorar. Eu faço o efeito comparativo a Foyt com a Richard Petty Motorsports. Existem apenas pelo nome nos dias atuais. É tipo a Portela no início do século. Era só o nome. Mero enfeite. Mera figura ilustrativa. Mero enfeite. Outro também que ficou muito a desejar e não entendo. Quer dizer, não entendo não. Entendo, mas não entenderei se isso tiver um capítulo 3. Zak Witt. 2 anos na Andretti ele não fez nada até agora. Fez uma corrida pífia, também só andando lá atrás. Mas o Rodrigo, eu não consigo entender, Eric, como Rodrigo, que eles tiraram o Munhoz do carro para botar o Witt. O Munhoz fazia muito mais. Patrocínio. Olha, Rodrigo, Rodrigo Carlos, pra quem passou 307 mil anos com o neto do Mário correndo lá com um dos carros principais, só porque era neto do Mário. Mas ele não é ruim, piloto, Eric. Ele não é terrível. Não, Rodrigo, não é ruim. Só que assim, porra... Tá, faltou resultado, sim, faltou resultados. Também, cara, se for isso, eu concordo com você dizer. Mas... não dá pra entender... É que nem, por exemplo... vamos fazer um negócio meio esdrúxulo aqui, totalmente fanfic aqui. O Marcus Ericsson na Sauber, vai. Quem? O Marcus Ericsson na Sauber. Não, vamos lá. Eu ia fazer uma... É uma fanfic, por isso, presta atenção. Vamos imaginar que a nossa amiguinha Viviane, a irmã do Ayrton, resolvesse assim, tô com um pouquinho disso banco, vou fazer uma equipe de corrida. Vou botar quem pra correr? Meu filho. Assim, meu filho é bom? Ele não é de todo ruim. Só que assim, tem uns malucos que não é melhor que ele. Só que eu vou manter ele lá, por quê? Porque ele é meu filho. Mas ele tá andando bem agora esse ano na... Quem? Na Andretti B, o Marco Andretti. Não, o Andretti... Porque... Lógico! O cara foi jogado pra Andretti reta, pessoal. Ele pensou, opa... Agora eu tenho que acelerar, que senão agora se eu continuar brincando igual eu tava fazendo lunch lá, vou me ferrar. Eu vou me ferrar, então, meu filho. Não, volta. Aliás, deu começar a mostrar serviço, né? Aliás, como eu disse também sobre a prova do Ryan Hunter-Reay, brilhante prova dele, ele foi campeão da categoria em 2012. E... bom, campeonato, Joseph Newgarden, líder do campeonato, muito líder, com 93 pontos. O Colton Herta aparece em segundo com 75, porque ele foi muito bem em São Petersburgo e ganhou agora. Então ele tá bem no campeonato. Scott Dixon, 57 numa prova irreconhecível dele, mas ainda tem muita prova pra frente. Parem de falar. Tem gente já querendo dizer que o Dixon não vai disputar título. Claro que vai. Mas, Rodrigo, vale pela zoeira uma rádio no meio entre uma Penske e uma Ganassi. Ah, não, a zoeira não tem limites. O Colton Herta já falou que não vai se contentar com isso. Ótimo. Tony Kanaan, 16º com 33 pontos. Matheus Leist, 23º com 21 pontos. É o momento que a gente respira fundo e diz que a próxima prova é dia 7 de abril no circuito do Alabama, no Barber Motorsports.
Vamos encerrar o bloco então, gente? Respira fundo também e fala misericórdia que pariu. E misericórdia que pariu. Vamos encerrar o bloco então, gente? Bora. Encerrando mais um bloco do Bandeirada, daqui a pouquinho a gente manda os abraços, tem Sexta Marcha, tem personagens da história e esse é um baita personagem da história, mas tudo isso quando a gente voltar do intervalo, então a gente já volta.